Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Adriana Cardoso, com a Leonor Rosas e com a Maria Castelo Branco. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Esta semana, mais uma vez, com a nossa querida esquerdista irremediável à distância, mas bem acompanhada em estúdio aqui com a Maria, vamos fazer a evidência, e parece-me que se alguma vez os nossos ouvintes ficam com dúvidas relativamente ao tema do nosso episódio, certamente que desta vez não têm, porque podemos ter tido as últimas eleições em 3 anos e meio. Uhul! Alerta, democracia vai voltar a ser normal, talvez. Por acaso eu gosto muito de eleições. Eu sei, na ótica de que nós trabalhamos nesta área, não é? Eu, na por acaso, ótica acho que do vou país. ressacar um bocado, tu não. Claro que vai, vamos todos ressacar um bocadinho. Aliás, eu pergunto-me o que é que vai ser um programa de comentário político com 3 anos inteiros sem eleições. Mas vai enfim, ser um secador, Não António vai- José Seguro. enfim, Bombas atómicas. Estou a brincar. vamos aqui não dizer aos nossos ouvintes para pararem de nos ouvir, não é, Maria? Não, eu estava a dizer bombas atómicas. Let's go. Estava Não. a brincar. Mas não, Estava a armar-me a Irão. Ou Trump. Ao Trump. Uhum. E então, perante isto, e já começando com o shitpost normal da Maria, referir-vos, caso estejam a viver debaixo de uma pedra, que António José Seguro ganhou a segunda volta das eleições presidenciais. Segunda volta é essa que é histórica no sentido em que desde as eleições de 86 não acontecia, e portanto tivemos desta vez uma segunda volta, sendo que André Ventura teve 33,2%, e António José Seguro ultrapassou, não em percentagem, mas em votação, em número de votos, o recorde mantido até então por Mário Soares, ultrapassou os valores de Cavaco Silva, de Ramalhianos, e portanto, em termos absolutos, teve uma votação mesmo muito expressiva. 3,5 milhões. Exatamente, 3,5 milhões de pessoas. E perante isto, eu vou fazer aqui 2 rondas, uma relativamente aos resultados e aquilo que nos dizem, e segundo, àquilo que podemos esperar de uma presidência António José Seguro, focando muito no discurso muito completo que fez na própria noite eleitoral. E vou começar por ti, Leonor, fazendo-te uma provocação inicial. Não sei o que é que tu achaste do facto da brilhante esposa de António José Seguro responderes que não existem primeiras damas na Constituição Portuguesa e que, portanto, é uma mulher e não é propriamente um bibelô do Presidente da República, mas achei um grande statement feminista. Não sei se queres fazer algum comentário relativamente a isto, se não, prossegue. Olha, na verdade, eu acho ótimo, acho que a figura da primeira-dama é uma coisa completamente ridícula. É monárquico, aliás, não é? Sim, é como se fosse assim uma espécie de rainha, e sempre achei muita graça à mulher do António José Seguro neste contexto em que se parece que se apresentavam algumas mulheres, nesse sentido, esposas de candidatos como primeiras damas, que ela dizia, não, eu vou continuar a minha vida profissional, e sempre achei alguma graça a isso. E ele próprio foi ótimo a responder isso, exatamente isso. E algumas coisas sobre os resultados eleitorais antes de passarmos a uma, lá está como a Adriana disse, a uma segunda volta mais a fazer a nossa futurologia do costume. Em primeiro lugar dizer que foi com grande alívio, sobretudo, que vi a vitória de António José Seguro, como imagino que foi de qualquer pessoa que preze a democracia. Aliás, levou-te a votar à direita, não é, Leonor? Exato, fez-me votar no candidato mais à direita em que alguma vez votei na vida. Espero não ter de repetir um voto tão à direita. Estás-te no como futuro. votou o Paulo Portas. E o Cavaco Silva, quer dizer, não estava à espera, mas obviamente foi com grande alívio que vi que António José Seguro ganhou, e não só que ele ganhou, como conseguiu ganhar de forma bastante expressiva contra o candidato da extrema-direita. Eu acho que há quem olhe para estes resultados eleitorais
com grande pessimismo, devido à percentagem que André Ventura, apesar de tudo, conseguiu arrecadar, mas eu gostava de tentar olhar para eles com algum, não é um otimismo, mas encontrar um meio termo entre os dois. Em primeiro lugar, dizer que André Ventura sai manifestamente derrotado, porque para além de ter perdido, eu acho que se ele tivesse perdido com uma votação mais expressiva e mais próxima do que poderia ser um empate, já seria uma grande vitória para ele. Mas acho que apesar de tudo se vê que ele não consegue alargar muito nesta segunda volta, ou seja, consegue um alargar de qualquer coisa como 10 pontos percentuais, o que não é particularmente expressivo e não mostra, contrariamente ao que temíamos, e até temíamos aqui, não mostrou que houvesse uma mobilização enorme de voto da direita tradicional para André Ventura, ou que os votantes de Marcos Mendes, do Almirante ou do Cotrim fossem massivamente votar em André Ventura, e isso eu acho que é uma coisa positiva e mostra, apesar de tudo, a existência ainda de algum cordão sanitário, de alguma barreira democrática, um pouco semelhante ao que acontece em França, neste sentido que já desde Jean-Marie Le Pen, que a Frente Nacional disputa frequentemente a segunda volta das eleições presidenciais, e muitas vezes o que acaba por se verificar, ou quase sempre, é que todos os partidos do espectro democrático se alinham com o candidato não fascista na segunda volta, e acho que apesar de haver algumas figuras da direita titubeantes ou até mesmo complacentes com André Ventura nesta segunda volta, não foi isso que se verificou de forma geral, e isso é bom. Agora, por outro lado, e para terminar com 2 pontos muito rápidos, dizer que ainda assim André Ventura teve à volta de 30%, o que não é uma coisa de sumenos importância. A quantidade de votos que André Ventura teve nas presidenciais, naturalmente não se transpõe de forma direta para o que poderia ser um resultado legislativo, mas não deixa de ser expressivo, exatamente pela razão de que nós já aqui falámos no passado, e eu julgo que já mencionei isto em outros episódios, desta ideia que só custa a primeira vez votar no Chega. Houve pessoas que, tendo em conta este resultado, nunca tinham votado antes no Chega e que agora votaram pela primeira vez, votando em André Ventura, que enfim, não era o Chega a candidatar-se, mas ele é o seu líder. E que isso pode ser, ou seja, que esta abertura de muitos eleitores ao primeiro voto na extrema-direita possa ser um sinal preocupante, e acho que ainda mais preocupante é que haja uma grande ala do PSD, nomeadamente eu diria mais ligada a Montenegro e ao governo, que acha que continua a não perceber que o grande objetivo do Chega é comer o PSD e comer este espaço da direita. E termino só aqui com uma frase muito breve, que é: eu não acho, e depois posso, é assim um bocadinho em laia de provocação, sem provocação, mas só para depois deixar para a segunda volta, eu não acho que eu tenha feito parte, ou que a esquerda tenha feito parte de uma espécie de maioria presidencial que faz com que agora nós estejamos acorrentados a esta presidência. Estejamos, não estou a falar do meu partido, estou a falar da esquerda em geral. Acho que contribuímos mais do que uma coisa entre a esquerda e a direita para uma disputa entre um candidato fascista e um candidato democrata, apesar de tudo o que é. E por isso acho importante também começar já com esta quebra de este não era o candidato da esquerda, mas foi o candidato que a esquerda teve de apoiar na segunda volta. Maria, eu vi a tua cara e devo dizer que, discordando da Leonor, concordo contigo, e vou-te dar a oportunidade de dizer mesmo isto, porque a prova dos factos, de facto, é que André Ventura teve 33,2%, que é mais do que a AD teve nas últimas eleições legislativas. Em percentagem. Uhum. E começando por esse ponto, ou seja, perguntando se concordas com esta análise da Leonor, faço-te uma segunda pergunta que eu acho que é manifestamente relevante neste momento. Parece-te que André Ventura, quando diz que é o líder da direita, consegue ou conseguirá durante estes 3 anos e meio fazer esse caminho, ou parece-te que está, evidentemente, a tentar cantar de galo, ou uma vitória que poderá ser pírrica ou não? O que é que te parece? Parece-te que dá para fazer essa leitura ou não? Acho que não é parva essa leitura de André Ventura, mas se me permitires ir aí depois, vou só fugir da pergunta tudo. Só para uma coisa, que é dar os parabéns a António José Seguro e à grande maioria que, como a Leonor dizia, se extingue. E aliás, quem disse isso no discurso de vitória foi António José Seguro, que teve um belíssimo discurso de vitória mesmo. Eu fiquei
impressionada, começou muitíssimo bem, começou já a falar como Presidente da República, começou a falar de si, começou a falar não de si, mas das pessoas, desculpa, começou a falar para as pessoas que tinham sido afetadas e depois para todos os portugueses, todos, aquela coisa. E eu achei um discurso de Vitória muito bom. E relembrar o que ele disse relativamente aos jornalistas. Portanto, pediu que a sala se acalmasse quando os jornalistas falavam e quando até foi feita uma pergunta desconfortável pela brilhante Rita Tavares do Observador, quando a sala começou a dizer bem impropérios, ele mandou-os calar. Não, foi ótimo, esteve muitíssimo bem. Aliás, acho que ninguém conseguiria ter tido este resultado senão António José Seguro. Ninguém dos candidatos que estavam, porque eu acho que ele reunia, e eu disse isso aqui várias vezes, eu acho que ele reunia o QB dos dois favoritos no início, antes de André Ventura se juntar, que era Henrique Gouveia Melo e Luís Marques Mendes. Se há um ano nós estivéssemos aqui a dizer que António José Seguro iria ser Presidente da República, acho que ia estar toda a gente a dizer que nós tínhamos tomado qualquer coisa e que estávamos a levar demasiado longe o nosso shitpost, porque António José Seguro começa com algumas sondagens a colocarem-no nos 6%. Quer dizer, e é de uma coragem inacreditável ele ter avançado. Acho que ao contrário do que muita gente acha, por causa do percurso político de António José Seguro, eu acho mesmo que ele é um político muito corajoso, sempre foi, aliás, contra o seu próprio partido, e paid off, não é? Resultou esta aposta que ele fez. Agora, para a tua pergunta, e por isso é que eu discordo da Leonor, eu acho que nós temos um problema em que às vezes damos alguma razão a narrativas do Chega que eu não queria dar. Ou seja, quando nós andamos todos aqui a dizer que o Chega não teve uma grande votação porque ficou, ainda por cima, ficou abaixo da AD em número absoluto de votos. É verdade que ficou em número absoluto de votos. Também houve menos eleitores. Quando tem percentagem? Em percentagem ficou mais acima. Exatamente. Quando André Ventura andava a falar do número absoluto de votos e nós dizíamos não, é a percentagem que conta. A seguir, quando de facto é a percentagem que conta, nós não podemos dizer não, mas é o número absoluto de votos. Aliás, mesmo quando nós dizemos, e é verdade, e tem que se dizer, António José Seguro quebrou o recorde de Mário Soares. Mário Soares em 1991 candidatou-se e teve 3,4 milhões de votos, mas teve uma percentagem superior, teve 73,4, se eu não estou em erro, teve uma percentagem bastante superior. Porquê? Porque, havia mais pessoas a votar, e depois, mas havia muito menos eleitores. Nós neste momento temos cerca de 11 milhões de eleitores, ou seja, a percentagem de António José Seguro, apesar de tudo, é mais baixa, mas claro que é um recorde muito interessante, porque é 3,5 milhões de votos, é uma coisa extraordinária, de um mérito próprio. Ainda assim, nós temos que ter aqui mais ou menos noção de que quando dizemos que o Chega não teve um resultado bom, o Chega teve, em números absolutos, quisermos ir aos números absolutos, mais ou menos o mesmo número de votos, mais coisa, menos coisa, e estamos a falar de tipo 2.000 para cá, 2.000 para lá, até porque ainda há votos para contar e ainda há pessoas para votar. O Chega teve, mais ou menos, o resultado que Cavaco Silva teve em 1985. E Cavaco Silva, quando teve esse resultado em números absolutos, ou seja, 1,7 milhões de votos, a seguir construiu duas maiorias absolutas e teve e conseguiu unir a direita. Estou eu a dizer que isto vai acontecer com o Chega? Não, estou eu a dizer que André Ventura tem essa capacidade e que eu posso comparar a Cavaco Silva, ou que se pode comparar o país de 1985 com o país de agora. Não. Mas estou a dizer que isto não é uma vitória, não é uma derrota de sumenos, sim. Porque André Ventura, neste momento, mostrou que este é o teto do Chega agora. Mas como a Leonor dizia bem, houve muitas pessoas que votaram pela primeira vez em André Ventura que não tinham votado. Por exemplo, 30% do eleitorado do Coutinho foi votar em André Ventura. Isto é enorme. E mesmo de Luís Marques Mendes, andou nos 15%, se eu não estou em erro. Mas Luís Marques Mendes foi o candidato que se candidatou, que teve menos dos seus eleitores a migrarem para o Chega. Sim. É verdade, mas isso era evidente quase, não é? Mas repara, André Ventura, se quiser crescer agora, vai crescer para onde? Vai crescer para cima do PSD. André Ventura vai roubar votos e muitos ao Partido Social Democrata, que ainda não sei se já percebeu que tem a sua vida muito mal parada, tem o seu caso muito mal parado, porque se
Luís Montenegro quiser continuar com aquele discurso, eu não tenho palavras, eu não sei classificar o discurso de Luís Montenegro na noite eleitoral, não sei se tu consegues, Adriana, e não sei se queres ir aí a seguir. Irei. Mas o discurso de Luís Montenegro foi uma coisa inacreditável, a dizer que estava tudo bem. Quer dizer, eu percebo que seja o discurso possível naquela altura, mas eu ontem estava a dizer isto, estava a comentar isto e estava a dizer o discurso possível e o Manuel Carvalho disse muito bem, não era o discurso impossível. Porque aquele discurso, ele disse que as coisas continuavam todas iguais. Quer dizer, sabes aquela coisa que as pessoas entram em negação? Os 5 estádios of grief, ou seja, sim, do luto. Do luto, são 5 estádios do luto. Sim. Epá, sim. Ou ele agora começou a ser tipo bruxinha também e está em técnicas de manifestação, porque não está tudo igual. Manifestamente não está tudo igual, até porque o equilíbrio de forças que ele está a tentar fazer sempre no Parlamento, os triunviratos historicamente não funcionam, porque vai ter que haver um que morre. E neste momento o PSD está numa posição muitíssimo complicada. Eu vou deixar isso para a segunda volta e vou-te passar a ti, Adriana. Deixas-me fazer-te uma pergunta. Como é que tu interpretas André Ventura na noite eleitoral? Quando André Ventura quando André Ventura começa a discursar, tu achaste o discurso estranhamente moderado? Ou seja, tu achas mesmo que ele vai começar a tentar ir a esse eleitorado da AD a começar a captar? Ou seja, porque ele até disse que o sucesso de António José Seguro é o sucesso de todos nós, não é? Que tu esperarias ouvir isto de qualquer outro candidato, mas de André Ventura não. Acho que era exatamente por aí que eu ia pegar, portanto foi uma excelente pergunta, porque isto não foi combinado. Não foi nada combinado, porque acho que quando no debate António José Seguro disse a André Ventura que iria estar em Belém como Presidente da República e que não o iria desrespeitar porque iria recebê-lo como Presidente do Chega, acho que André Ventura fez um discurso de alguém que sabia que nunca iria ser Presidente da República, sabia que António José Seguro ia ser Presidente da República e que o que almeja é ser o líder da oposição e futuro Primeiro-Ministro de Portugal, na verdade. E para citar, não citar, mas pegar num belíssimo texto de opinião escrito no Observador pelo Miguel Carrapatoso, que falava exatamente sobre isto, sobre o facto de isto ser esta análise de que André Ventura, embora tenha perdido e tenha sido o perdedor destas eleições, não é na verdade o perdedor destas eleições se nós pensarmos onde é que ele estava há 9 anos, profundamente inventado por uma pessoa que dizia que era jornalista quando na verdade não era e que lhe fez uma entrevista para ver se o catapultava para a praça pública. Quando ele foi admoestado pelos caciques do PSD para conseguir subir, quando ele era gozado e regozado por candidatos, inclusive do CDS na zona em Loures, e que em 9 anos ele de facto passou, e como o Miguel Carrapatoso dizia no Observador, de comentador televisivo para o líder da oposição. E o Chega foi criado em 2019. Exatamente, e o Chega foi criado em 2019. Alguém ver isto como uma derrota é manifestamente... Aquela ideia de a morte de alguém é manifestamente exagerada, eu acho que é exatamente isso que está aqui a acontecer com André Ventura, que mais não seja, e recupera esta ideia que está escrita no artigo, que ele ganhou mais 300 mil votos. Isto é mesmo muito relevante pegar nesse ponto. Eu não faço ideia o que é que André Ventura vai fazer ou o que é este eleitorado que votou André Ventura nas presidenciais. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Acho que nós nunca vamos saber em concreto a totalidade da motivação ou quanto é transferível entre eleições do eleitorado do Chega. Mas especificamente nas presidenciais, este voto em André Ventura, é relevante pensarmos se André Ventura consegue capitalizar eleitorado que por acaso não votou Chega nas legislativas, mas que votou André Ventura nas presidenciais e vice-versa, e se consegue reuni-los, este eleitorado, portanto, à volta de uma ideia unificadora, que é de que André Ventura consegue apresentar uma proposta de governação que consiga conjugar duas ideias, ser antissistema e dizer que vem aqui, não sei, com uma varinha mágica, ou então deve tirar uma acácia da cartola, o coelho dele, e conseguir... Morreu a acácia, coitadinha. Ups, não estava a par deste momento pop culture. Peço imensa desculpa. Não sabias? Não. Já morreu há bastante tempo. Peço desculpa, não estava a par deste momento pop culture. Rip. Estava a par do casamento da Rita Matias em que ela cantou belíssimamente, mas não estava a par deste momento pop culture.
Mas a Rita Matias agora é mãe adotiva, não viste? Não. Com a Luzinha? Vocês Também estão não muito. viste? Não, vocês estão. Eu aposto que a Eu Leonor. desta também não estou dentro. Espera aí, não é porque Então eu tive, sim, eu vá. tive mesmo Sidebar. tipo deep dive na campanha, pronto, é só por isso. Mas a André Ventura fez um vídeo nas redes sociais em que está com uma cadela ou seja, uma cadela que encontraram na rua, não sei, ainda bem, já agora, no sidebar, amo ver pessoas a apelar à adoção de cães e de todos os animais, maravilhoso, por favor, façam mais. Tenho que tirar o chapéu à André Ventura aqui e nunca mais me ouviram a dizer isto sem ser em relação a cães. Fecho o sidebar do sidebar. André Ventura deu a luzinha a quem? À família recém-formada, a Eli Filipe e a Rita Matias. Não estou a aguentar. Não, Estás tu a não falar viste? sério? Claro Vocês que não não. viram o Será que- vídeo? Será que a Rita Matias agora mudou para Rita Filipe? Boa. Mas Rita Cid Filipe. Rita Cid É Filipe. que se ela não tiver mudado é um bocado hipócrita. É um nome muito picheleiro e dado a alguém que vive na picheleira posso dizer isto. Não sei se é Um nome possível. Muito quê? Muito picheleira. Mas tu disseste picheleirido. Picheleira. Eu também percebi picheleiro e Não, fiquei tipo, picheleira. Eu fiquei. ok. É um nome Não, muito não. picheleira. Mas é assim, Luzinha agora tem 2 pais novos. Vocês estão muito fora. Olha, Adriana, deixa de ser classista já agora. Como é que eu sou classista se eu moro na picheleira? Não eu é vi um possível. comentário no nosso podcast da semana passada a dizer que tu fingias ser de Coimbra. Não finjo. Malta. Como o meu atraso de 1 hora aqui porque tive que vir de autocarro de Coimbra poderá comprovar. Eu de facto não moro em Coimbra, não é? Moro cá, mas sim. Enfim, eu vou prosseguir no meu ponto político muito relevante até a Maria me Continua a interromper falar para do terminar, artigo. porque não está aqui a stalinista das horas, mas estou aqui eu. Ela já está a coçar. Ele já se está a coçar, ele já se está a coçar. Em Bruxelas, exato. Terminar só dizendo o seguinte, para sair um bocadinho de... Bom, não é bem saindo de André Ventura, mas já acho relevante fazer este ponto. Aquelas pessoas da direita que diziam esta direita fofinha que assinou o manifesto, vocês vão ver o que é que vão causar. Agora as pessoas vão ficar super chateadas e vão todas a correr em barda a votar em André Ventura porque vocês da direita fofinha elitista e que vai aos fados e não sei o quê, vocês vão fazer com que esta gente vá votar em André Ventura. Plot twist, não aconteceu? Ponto número 1. Ponto número 2. O que é que ir aos fados tem a ver com isto? Pá, é tipo, são da elite lisboeta. Mas tu achas que Pá, eu só estou a reportar os comentários que escreveram na peça que saiu do nosso o fado manifesto. é uma expressão cultural da elite lisboeta? Aparentemente para estas pessoas sim, não? eu acho que ao contrário. Não sei. Fica uma questão para a reflexão. Eu devo Mas dizer... agora a elite com a vitória de António José Seguro, a elite é 70% do país. Era Não isso sei que eu se ia- vocês viram. Obrigado por me teres roubado a graça. Desculpa. Pronto, a Vamos Maria à já Arábia fez. Saudita ou Dubai. ou Exato. assim. Ao contrário da Maria, não é? Que Não. estraga as piadas dos outros. Ah. Queria só dizer a estas pessoas que ainda bem que temos um país em que a casta maioritária da elite é a maioria do país. Fico muito contente com isso. Eu, como pessoa que vem de uma família comunista, fico bastante contente com isso. Não cabemos todos no campo pequeno, mas vamos fazer por que isso funcione. E Mas por que não fim, seja por isso, eu arranjo um sítio maior para Eu sei que dispor, arranjas. para Mas tu dia já nos chegar. disseste aqui várias vezes que nós estamos isentas. Maria, eu estou por direito de nascimento, não é? Tu não. Não, é? mas eu não. Tu não mas estás. A Leonor já A me Maria arranjou. é por amor de Sim. amiga. Pronto. E é assim que se vê que o Amor socialismo. platónico. É aqui que se vê que o socialismo, depois, no fundo, tem sempre amigos do regime. E para terminar, vou mesmo terminar com isto, porque já estamos bastante avançadas no tempo, referindo-me àquelas pessoas que são exatamente aqueles gajos quando vem uma banda nova à cidade, dizem: eu fui fã primeiro, o primeiro fã fui eu, e agora vocês estão aqui e agora também são fãs e vão ouvir, só conhecem uma música. Pá, aquela malta tipo, eu votei seguro e eu sempre fui do seguro, e quando o seguro nasceu eu já sabia que o seguro ia ser tipo o Messias da política portuguesa. Pá, respirem um bocadinho, bebam um copo, não sei, mas vão tocar em relva, não sei, façam qualquer Olha, tu coisa. já foste, por falar nisso, tu já foste aos teus restaurantes? É pá, fogo! Ah, pois é! Não, tu já Não. foste? Aposta. Je ne sais Não. quoi e o quê? E a Olivier. Eu Olivier. vou aos não sei qual porque abriu por acaso um ótimo projeto dos não sei qual, que é o Table. O Olivier vai ser um bocadinho mais Não, penoso. o Olivier foi a minha dare. Eu sei, Mas vais e tens de pôr Instagram Stories. eu sei, eu estou a par. Mas tens Faz mesmo de fazer parte. isso, tu Eu ainda não estou a par. fizeste. Eu estava à espera que isto só tipo, passasse e vocês não me tivessem relembrar deste ponto, mas Não, é que Só que não- agora, nós como as ficaste duas acertámos. adiada.
Eu vou trocar para outra ronda, que é para não perdermos muito tempo sobre o Olivier. Exato. E porque eu tenho a ligeira e distinta impressão de que se eu quisesse cobrar esta aposta e fosse, ele de facto expulsava-me do restaurante. Mas enfim. Não, tu vais. Poxa, enfim, que remédio. Eu vou contigo se tu quiser. Sim, vocês terão que ir comigo, porque senão nem meto lá os pés. Enfim, é para ser mais credível o facto de eu estar disfarçada. Passando para uma segunda ronda, vou-te perguntar, Leonor, relativamente ao futuro, por várias razões. O discurso de António José Seguro, na verdade, começou deixando claro que se o pacote laboral não tivesse um acordo em concertação social, que não seria automaticamente promulgado pelo Presidente da República, o que acho que é manifestamente muito positivo, independentemente da opinião que se tenha sobre o pacote laboral. A concertação social existe para alguma coisa, não é? E, portanto, convém que algo tão fundacional e que vai alterar em muito as regras do jogo do direito laboral tenha um acordo em concertação social. E depois deixou também algumas pistas relativamente ao Presidente da República, que será. Eu gostava de perguntar relativamente a isto, de facto, o que é que tu achas? Achas que António José Seguro deu o primeiro tiro de partida dizendo que não ia ser uma muleta do governo? Ou achas que, sabendo perfeitamente que não é possível termos eleições em 3 anos e meio, pelo contrário, vai tentar ao máximo ser uma garantia de estabilidade em São Bento, independentemente de se São Bento está a trabalhar bem ou a trabalhar mal, ou se o Luís está a trabalhar bem ou a trabalhar mal? Com o Luís a trabalhar bem, enfim. Said no one ever. Eu estou Said no one ever. Estou-me a rir com isso. Respondendo a algumas coisas que tu disseste sobre o futuro, eu acho que uma das coisas positivas de António José Seguro ser assim a figura aborrecida e um bocadinho pastelosa, acabei de inventar essa palavra, que ele é que ele irá sem dúvida respeitar uma tradição institucional que eu acho bastante positiva no que toca ao Presidente da República, que é a de não abusar dos seus poderes. Ou seja, tradicionalmente o Presidente da República tem um X número de poderes, mas é sabido que ao longo da democracia portuguesa muitas vezes esses poderes foram utilizados ou muito raramente ou com muita cautela quando foram de facto utilizados, e André Ventura prometia uma coisa inteiramente contrária, muito mais tentar virar o nosso regime para uma espécie de presidencialismo. E acho que nesse sentido uma coisa positiva sobre a vitória António José Seguro e também da sua personalidade é que essa viragem mais presidencialista não me parece que vai ocorrer. Agora, eu acho que uma coisa, e o que eu vou dizer é mais ou menos óbvio, o Presidente da República é o garante da estabilidade institucional, mas também deve ser o garante do respeito pela Constituição da República Portuguesa. E acho que o primeiro ponto que está em cima da mesa para António José Seguro é o pacote laboral, e eu acho que se o governo mantiver o pacote laboral contra a vontade de tantos trabalhadores, contra quer dizer, a concertação social, enfim. Não fales mal da UGT. Mamma Maria. Mas contra a vontade de grande parte dos trabalhadores, dos sindicatos, de um país que fez uma enorme greve geral, com normas absolutamente gravosas e que vão destruir e agravar ainda mais a vida difícil de quem trabalha em Portugal, o Presidente da República tem de vetar, não só por causa de uma coisa não haver consenso na concertação social, mas sobretudo um voto político. Este pacote laboral não nos serve, e acho que esse veto é importante, e se ele não o fizer, do meu ponto de vista, está a falhar como Presidente da República. E depois acho que também há aqui algumas coisas sobre o futuro. É óbvio, e acho que isto muitas vezes fica um bocadinho perdido nesta última campanha para as presidenciais, que não é o Presidente da República quem legisla ou quem decide qual é que é o rumo do país nos seus traços de política mais gerais. No entanto, o Presidente da República pode, lá está, não só garantir a observação
da Constituição da República Portuguesa, mas também pode ser uma força de pressão para que se possam arranjar condições para melhorar a vida de quem trabalha em Portugal, para melhorar a vida da nossa geração, que faça pressão para resolver a questão da habitação, a degradação dos serviços públicos, que possa também olhar de forma diferente e melhor do que o governo olhou para as consequências recentes e trágicas da emergência climática. E acho que o Presidente da República, apesar de tudo e apesar de todas estas de uma tradição e de um sistema político que não lhe dá o papel de maior importância no sentido prático, pode vir a ter pode vir a ter alguns contributos importantes. Agora, se eu acho que António José Seguro vai ser o presidente que vai representar isso, não acho que seja, acho que pode de facto fazer algumas coisas boas e acho muito bom, por um lado, apesar de tudo, que toda a máquina do Estado português não esteja nas mãos do PSD, que apesar de tudo esteja lá uma pessoa do PS, acho preferível, mas apesar de tudo acho que António José Seguro não será o Presidente da República com a força que seria precisa para atravessar este momento em que estamos. Bom, Maria, perguntando-te também relativamente ao futuro, mas mudando aqui também a agulha, não só relativamente à presidência de António José Seguro, mas àquilo que pode ser o futuro de uma relação entre Belém e São Bento. Tu falaste há pouco do discurso de Luís Montenegro, o discurso, enfim, eu ia dizer uma palavra que não posso ser neste programa. Não, eu sei, por isso é que eu também há bocado fiquei sem o discurso mais baunilha do universo. Baunilha? Não achei, pelo contrário. Eu achei super bom. Eu achei super bom. Não, mas é que baunilha seria muito bem, parabéns, adeus. Sim, mas ele foi baunilha porque, no sentido em que ele sabia que o António José Seguro ia ganhar, não é? Portanto, ele teve tempo para preparar um discurso. Não é como se aquilo fosse uma novidade. Também devo dizer outra coisa. Eu não me lembro da última vez que o Primeiro-Ministro falou ao país assim, tipo às 8h30 da noite. Não, ele falou super cedo. É isso que estou a dizer. Mas ele tem falado super cedo que é para não. Mas eu percebo isso, é para não ficarem a especular tipo, o que é que ele vai dizer. Não sei o que, fecha logo. Acho que sim, pronto. Mas, e pedindo ao teu poder de síntese, o que é que te parece relativamente ao futuro de uma presidência de António José Seguro com tudo o que indica Luís Montenegro pelo menos 3 anos e meio no cargo? Veremos. Tudo indica que sim. E que, dado que António José Seguro deixou claro que não gostava da instabilidade política e não ia ser por ele que a Assembleia da República ia ser dissolvida por uma questão menor. Tu apelaste ao meu poder de síntese e eu não tenho muito. Portanto, boa sorte. Quer dizer, fizeste uma pergunta ginórmica com imensas coisas. Eu estou um bocado farta de dizer isto, mas vou dizer à mesma, porque o nosso trabalho é repetir-nos. Mas António José Seguro, quando diz que, por exemplo, não vai o chumbo do orçamento, não quer dizer que ele dissolva a Assembleia da República. Aliás, deixa muito claro várias vezes que não vai dissolver a Assembleia da República caso o orçamento seja chumbado. Eu entendo perfeitamente o intuito e faz sentido, visto que estamos a ressacar de uma presidência de Marcelo Rebelo de Sousa que, apesar das suas muitas coisas que são brilhantes, etc, o seu maior erro foi associado à bomba atómica, acho eu, para além dos incêndios em Pedrógão, que essa eu não esqueço. Quando nós temos um país que vem de muita instabilidade política, eu entendo que António José Seguro queira fazer tudo para dizer que ele é um presidente que vem pela estabilidade. No entanto, quando ele diz eu não vou dissolver a Assembleia da República se o orçamento do Estado for chumbado, tem o reverso da moeda, tipo boomerang, em que aquilo depois vem bater-lhe um bocado em cima. Porquê? Porque imagina que tu és o José Luís Carneiro e a Leonor é o Ventura. Isto é propósito, eu queria mesmo dizer isto. Se estás a tentar fazer aqui um paralelo. Se tens algum problema connosco, diz logo, ok? Imagina. E vocês, de repente, ouvem. Nenhum de vocês quer muito passar o orçamento do Estado. Para nenhum de vocês é muito benéfico passar o orçamento do Estado. Mas depois ouvem. Mas porquê é que não é benéfico? Porque se vocês não passarem o orçamento do Estado, de repente, provavelmente vão para eleições e depois o eleitorado pode vos culpar. Aliás, o eleitorado culpou o partido aqui da Leonor
Por isso, eu adoro o partido aqui da 2022, Leonor, é muito cómico. mas que, by the way, está estranhamente apagado, já vamos aí. Mas se vocês ouvirem o Presidente dizer assim, mas não vamos para eleições, vocês têm muito mais margem de manobra para de facto chumbar o orçamento do Estado. Porquê? Porque a seguir as consequências políticas que vocês possam ter são muito menores, porque não vão a urnas. Tipo, e os eleitores não vos podem penalizar por não passarem o orçamento do Estado e, portanto, ficam mais soltos, basicamente. Neste caso, soltas. E isso é um problema desta retórica de António José Seguro, que eu espero que não se... Isto estou eu a cenarizar, eu espero que não se concretize, evidentemente, mas é uma possibilidade. E agora, depois, o que é que António José Seguro tem que fazer na presidência? Tem uma presidência muito mais difícil do que a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. E isto foi Marcelo Rebelo de Sousa a dizer. E lembrem-se que Marcelo Rebelo de Sousa entrou com uma geringonça, que era pouco estável e o país estava... A direita estava em alvoroço, a esquerda também. E o centro Quando também. existia a esquerda, não é? Não, Nós estamos a provocar a Leonora. Estamos propositadamente. Isto é bullying, que ela não pode responder assim tanto, porque às vezes está com o micro desligado. Mas eu adoro-te, Leonora, e adoro provocar-te. Não me mandes para o campo pequeno. Para acabar, quais é que são assim os grandes desafios de António José Seguro? E se calhar pergunto isso também, passo-te a bola para isso, que é, para mim, os grandes desafios de António José Seguro, para além da reconstrução do país, com as várias tempestades que nos assolaram, por causa das várias tempestades que nos assolaram, é não só a lei do trabalho, onde a palavra de António José Seguro já contou para influenciar, ou seja, o seu poder de influência e a magistratura de influência já contou mesmo antes dele ser eleito, onde a Ministra do Trabalho até disse que sim, que vai fazer, que não lhe parece mal, aleluia, não lhe parece mal fazer acordos de concertação social e acordos com os sindicatos. Mas meme. Breaking news, the worst person in the world that you know just made a great point. Ministra do Trabalho. Mas é que literalmente. Sim, ou então em bom português, um relógio estragado está certo pelo menos 2 vezes. Eu deixei de traduzir. Sim, sabem que as pessoas estão sempre a queixar-se dos nossos anglicismos. Pronto, e as pessoas vão ter que viver com isso, porque é assim. Porque eu também, olha, tive que chegar aqui atrasada por causa do autocarro e tive que viver com isso. Não, porque eu de manhã fico com mais anglicismos porque o meu cérebro não funciona tão bem. Eu não funciono sem anglicismos. E vocês fazem-me gravar de manhã. It's like I think in English. Maria, não é de manhã. Meio-dia não é de manhã. Exato, Maria, meio-dia não é de manhã. Para mim é porque eu deitei-me às 4. Só adormeci para aí. Às 5 acho que adormeci. Bom, enfim. Saúde. Acho que é o principal tema de António José Seguro. Porque se calhar António José Seguro vai ter aqui um problema grande, porque o PSD quer fazer uma nova lei de bases da saúde onde quer mais poder dos privados. Estou assim porque a Adriana está a olhar para mim com um ar sinistro. Quer pôr mais poder dos privados dentro do nosso Serviço Nacional de Saúde ou na lei de bases da saúde, e eu não sei se o Partido Socialista vai gostar muito, e acho que aí António José Seguro vai ter um papel importante de facto de encontrar convergências, isto se o Partido Socialista quiser dialogar, e que já disse que está, tipo, eu não sei se vocês viram, mas o José Luís Carneiro no discurso de Vitória, para além de ser um bocado patético, tentou-se mesmo colar demasiado a António José Seguro, também disse, basicamente, que estava inteiramente disponível para Luís Montenegro. Ele é tipo aquele teu ex que tu não queres ter absolutamente nada a ver, mas que está constantemente a mandar-te. A Adriana não consegue fazer um episódio em que não traz um ex. É que eu falei no geral, não é um em específico. Ok. Vou prosseguir. Vou prosseguir dizendo o seguinte. Por favor, fala comigo. Vou prosseguir. Eu não. Estou aqui para cooperar contigo no que tu quiseres. Exatamente. Não vou ceder às vossas provocações. Vou prosseguir e vou dizer o seguinte: relativamente à saúde, acho que estranho seria José Luís Carneiro não assistir o governo numa lei de bases da saúde nova, dado que a anterior, possível por Marta Temido, reverteu a possibilidade de PPPs, tendo sido a lei de bases de saúde mais ideológica e mais parva que nós já tivemos na história da lei de bases da saúde, e estou a incluir a primeira, que de facto era um problema. E eu vejo a Maria a verificar se outra lei de bases da saúde foi feita depois disso, coisa que é verídica, mas não foi possível de reverter a um conjunto de coisas que estava na lei de bases da saúde de Marta Temido, porque há um período que é forçoso em que estas políticas ainda estejam ativas, e tudo aquilo que foi feito por Marta Temido no Ministério da Saúde negativo não é como a lei de bases da saúde, que pode ser revertido.
Relativamente ao ponto mais geral sobre a presidência de António José Seguro, para além daqueles 2 pontos que a Maria disse, e para pegar neste caso no da saúde, que tem muito a ver com isto, acho que António José Seguro deixou uma promessa ao país que vai ser muito difícil que ele não consiga cumprir, e não pode fazer como Marcelo Rebelo de Sousa e dizer que vai acabar com a pobreza ou com os sem-abrigos em Portugal e depois chega ao fim do mandato e isso não acontece. António José Seguro deixou esta ideia e deixou como o seu principal motor como Presidente da República de ser um espaço, ser um gabinete e ser quase uma casa-mãe para que todos os partidos do arco governativo se juntem e desenvolvam políticas públicas que fiquem para a posterioridade de um governo só. Ou seja, fazer aquilo que se chama acordos de regime, mas acordos de regime que de facto funcionem. Ele deixou e deu algumas ideias relativamente a que pactos de regime ele considera que fazem sentido nesta matéria. Falou no caso da saúde, falou no caso da habitação. E eu acho que não podemos chegar ao fim do mandato de Presidente da República sem que estas coisas estejam de facto em efeito. Isto vai depender muito das pessoas que ele coloca na sua casa civil, vai depender muito do tom que vai conseguir marcar, não só com o governo, mas também com o Partido Socialista. E com o Partido Socialista é particularmente difícil, porque José Luís Carneiro e o Partido Socialista foram absolutamente encostados pela campanha de António José Seguro para fora de ligação com esta vitória, mas não significa que não vão tentar capitalizar a mesma e, aliás, que não olhem para António José Seguro na presidência da República em Belém como um aliado natural do Partido Socialista, coisa que António José Seguro, não só com personalidade, mas aquilo que é a figura do Presidente da República nunca pode ser. Gostava de relembrar que António Costa não teve maior aliado político do que Marcelo Rebelo de Sousa na primeira fase da geringonça. Não teve. Marcelo Rebelo de Sousa foi um enorme, mas na maioria absoluta, foi um absoluto aliado. Mas mesmo com 1986, na outra segunda volta que nós tivemos, também tiveste Mário Soares, super enamorado de Cavaco Silva e vice-versa, quando há uns meses se odiavam porque Cavaco Silva tinha sido uma das causas da queda do governo de Soares. Correto, mas nesse caso o PS, que Mário Soares fez uma candidatura, apesar de, nesse caso, não estava fraco como o PS está neste momento, e isso é uma questão. Ou seja, o que eu quero dizer é que neste caso, nesta altura, a tentação de José Luís Carneiro para tentar alavancar politicamente vitórias do Presidente da República como do Partido Socialista, acho difícil. Estava muito mal. Acho difícil que isso aconteça. Vamos imaginar, vou dar aqui um exemplo muito concreto, só para ficar claro o meu ponto. Imagine-se este ponto. O governo vai à concertação social e não aprova, e não consegue que exista a aprovação do pacote laboral. António José Seguro veta. E o Partido Socialista, não tendo conseguido influenciar o pacote laboral, utiliza o veto do Presidente da República, forçando uma nova negociação em concertação social, como uma vitória do Partido Socialista. Não pode fazer, não tem como. Sim, não tem mas chão. Eu acho que aí António José Seguro tem alguma... Não, eu acho que ele não permite. O que eu estou a dizer é que existirá esta sinto que ele meio que tentação. Expulsou José Luís Carneiro das Caldas quando ele tentou ir lá. Meio? Ele nem o quis receber em público. Portanto, ele esteve lá 5 minutos e ele foi-se embora. Portanto, nem é meio, é total. Mas para terminar, só dizendo mais o seguinte... relativamente ao Partido Socialista e para terminar, é absolutamente, e nem só o Partido Socialista, mas para o país. Eu falava há pouco de um possível ciclo político de 3 anos e meio, legislativo, claro, em que o nosso governo se mantém como está. O Partido Socialista precisa desesperadamente de tempo para se cimentar como oposição, conseguir ter ideias, conseguir ter projeto, conseguir ter novas caras, conseguir ter novas pessoas. O governo Luís Montenegro precisa desesperadamente de parar de perder dinheiro de orçamento a fazer medidas eleitoralistas e de pensos rápidos para conseguir chegar a eleições e ter um resultado minimamente favorável. E depois existe um partido que é o Chega, que beneficia sempre quando vai a eleições e não sei se consegue sobreviver politicamente a estar 3 anos e meio sem ter eleições. Cabe relembrar que existe um assunto que ainda está em cima da mesa e que para mim está absolutamente zero resolvido, que é a SP não viva. E não se esqueçam também que existe uma possibilidade da marcação de uma comissão de inquérito de forma não extraordinária, mas regimental, pela parte do Chega, que pode ser feita pouco tempo depois do Presidente da República estar em efeito. E pode ser feita em qualquer ponto do seu mandato. Basta que apareçam novos dados. Na verdade não basta, mas certamente só será feito se aparecerem novos dados. E portanto era importante pensar se não existem de facto novos dados
que nos possam empurrar para eleições em pouco tempo. E em pouco tempo é em menos de 3 anos e meio, que de facto é a incógnita que para mim fica relativamente a este novo ciclo político. E para terminar o nosso episódio, para não nos estendermos muito mais, pergunto-te a ti, Maria, qual é que é a tua recomendação para os nossos ouvintes? Olha, a minha recomendação é uma série que eu estou tipo binge-watching dentro do possível, que é... Por isso ficas acordada até às 4 da manhã. Até às 5, na verdade. Até às 5. Não, isso é porque eu estou com os horários todos trocados, esquece. Eu na noite das eleições ainda fui para casa. Tipo, tive a fazer a noite das eleições, depois fui para casa e ainda tinha que escrever um artigo para aqui, para o Expresso. Então tive para ir até às 5 da manhã. Mas como tenho estado sempre até aí, depois agora já não consigo dormir. Por acaso ontem fiquei a ler sobre... não sei, olha, já não sei sobre o quê. Era uma coisa super específica. Mas o Royal Scandal, porque já acabei a série, chama-se Royal Scandal, está no Max, no HBO Max, acho, já não sei se é HBO ou não, e conta a história de uma brilhante, talvez de uma das entrevistas do século. A Very Royal Scandal é uma série que trata uma das maiores entrevistas do século, feitas por uma jornalista da Newsnight da BBC, a Emily Maitlis, que é extraordinária a entrevistar o Duque de York, o Príncipe Andrew, que esteve ligado e está ligado a um caso muito atual, hoje em dia, E essa na série é altura ótima. também, em 2019, ao Jeffrey Epstein, que agora está outra vez nas atenções, na Spotlight. Eu por acaso tenho recebido mensagens de pessoas ligadas ao Chega a dizer: não te tenho ouvido a falar dos fecheiros Epstein, não? Pá, sério. Já, sim, malta. Para quem está a ouvir, sim, pedofilia é errado. Sim, abuso sexual e escravidão sexual é Não, errado. mas não estás a perceber que era meio tipo suspicious. Sim, porque tu Tipo, também porque- estás lá. Porque é que tu não estás a Exato, falar dos Tipo algo que fecheiros aconteceu nos Epstein? anos estás a falar. 90 quando tu ainda não estavas nascida. Maria. Tu estás lá. Pá, imagina, mas olha, é uma série muito, muito boa. Ela é, a própria jornalista é co-produtora executiva, e conta a história dela antes e depois da entrevista, e a própria história do Príncipe Andrew, e eu acho que é bastante atual, é um tema bastante atual, e nem por acaso a Netflix também fez um filme sobre isso, sobre o mesmo tema, e saíram no mesmo ano, saíram em 2025, que se chama Scoop, e que acho que também vale a pena, mas eu ainda não vi esse. Essa é E muito tu? boa. Pronto, e eu vou sugerir um artigo, acho que foi dos melhores artigos que eu li nas últimas semanas, que é do Politico. Vou tentar traduzir o título para português, que é O legado de António Costa, a extrema-direita em Portugal. E o artigo começa com uma frase a dizer que o principal derrotado destas eleições presidenciais foi o presidente do Conselho Europeu, António Costa. E o artigo explica e fala muito bem de algo que me parece evidente, que é se o Chega está como está, agradeçam também a António Costa. Agradeçam a António Costa, que tentou usar o Chega como a garantia do Partido Socialista maioritário se manter no poder, a garantia de que o Partido Socialista era a única forma, e Partido Socialista maioritário, eu relembro que as eleições para essa maioria absoluta foram feitas à volta disto, que só o Partido Socialista e o Partido Socialista como maioria absoluta evitaria o Chega no poder. E gostava também de relembrar outra figura, Augusto Santos Silva, que agora que acabaram as eleições presidenciais devia ser enxovalhado politicamente pelo país todo como um dos grandes responsáveis, como Presidente da Assembleia da República, pelo Chega ter crescido da forma como cresceu, porque utilizou André Ventura, na altura André Ventura e mais uns quantos gatos pingados, como a forma de ele se sublevar politicamente como Presidente da Assembleia da República, muito para além daquilo que é aceitável e foi aceitável, para ele no futuro se poder candidatar à presidência da República. E eu espero que as pessoas leiam este artigo e nunca se esqueçam que este é um dos maiores legados de António Costa, sim. E tu, Leonor, qual é que é a tua sugestão? Bem, a minha sugestão é diferente, não tem nada aqui a ver com atualidade política. Eu vou recomendar um livro que eu Ai, que estive a ler. surpresa, é um livro. Que eu estive a ler hoje fim de semana e fiquei muito obcecada, que se chama The Safe Keep. É um livro de 2024 de ficção de uma autora, foi o primeiro livro desta autora, que se chama Yael van der Wooden. Eu acho que ela é holandesa, portanto, enfim,
não sei se estou a dizer bem. Este livro foi shortlisted para o Booker Prize em 2024 e ganhou o Women's Prize for Fiction em 2025. E eu não quero dar muitos spoilers, até porque eu acho que este livro tem uma grande componente do inesperado e de sermos confrontados com perspectivas inesperadas para quem começa a ler, mas é sobre uma mulher que vive numa casa e que terá de receber nessa casa como visita a namorada do seu irmão mais velho, e ela não quer recebê-la, e acho que e a partir daí vai-se desenvolvendo uma relação entre as duas que mexe com imensas questões relacionadas com sexualidade, mas também com legados da Segunda Guerra Mundial, porque isso passa-se logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, e eu achei o livro incrível, 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 e já há algum tempo que não me sentia tão agarrada por um livro como este me agarrou, portanto recomendo vivamente a quem nos ouve. E para terminar o nosso episódio, relembrar-vos que temos os bilhetes para a nossa Lei da Paridade ao vivo disponíveis. Lisboa, 25 de maio, Tivoli BBVA e 2 de junho no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. E deixar-vos a nota de que o Tivoli está quase esgotado. Nós vamos fazer o anúncio, inclusive esta semana, que está quase esgotado, e vamos lançar os últimos lugares. Vocês, ouvintes da Lei da Paridade, claramente têm sempre informação privilegiada e, portanto, deixamos isto claro. Se quiserem comprar os bilhetes para Lisboa, comprem. E pessoas do Porto, corram, porque não podem depois dizer que eu não tenho razão quando falo mal do Porto, se depois não comprarem bilhetes para o nosso espetáculo. Não, espera aí, fazemos assim. A Adriana vai ter que fazer um vídeo a dizer que estava errada, que ama o Porto. Se vocês nos escutarem o Sá da Bandeira. Se vocês comprarem bilhetes para o Sá da Bandeira, mas pomos mesmo, tipo, fazemos a Adriana tipo hostage. Sim. Enquanto come uma francinha. Enquanto come uma francinha, Epá, pronto, enfim, tudo por... No Olivier. Epá, calma, também não vamos exagerar, não é? Também calma. Não, mas tu tens que ir ao Olivier. Eu sei, que remédio. Enfim, e assim sendo, e com esta nota, chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. E como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.